Olá, meus queridos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a este canal. E hoje eu vou te contar um segredo que vai transformar a sua vida. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline e este é o canal Dia a Dia com a Jaque. Aqui nós falamos sobre fé, sobre espiritualidade, sobre conteúdos motivacionais e outras cositas mais que a gente tiver a fim de falar no momento, não é mesmo? Vamos pro vídeo, sem enrolação, sem mimimi. Vem comigo que eu vou te contar esse segredo que vai transformar a sua vida. Eu estou aqui, ó, com meu cafecito. Tá frio aqui na minha cidade, já tá bem de noitinha. Aquele climinha frio. E esse climinha frio, gente, ele é terrível para chamar a gente para quê? Pro sofá. E algo que a gente vai falar hoje, né? O tema desse vídeo de hoje é exatamente isso. É como ter uma rotina constante, uma vida constante, mesmo quando o sofá está a nos convidar, mesmo quando a série está a nos convidar. E quando se fala de constância, não tem nada a ver sobre ficar fazendo a mesma coisa todo dia, aquela coisa maçante, repetindo as mesmas coisas que a gente faz todos os dias. Mas você sabia que aquela pessoa que ela mantém uma rotina diária, ela está muito mais próxima ou muito mais perto de alcançar os seus objetivos? Nós temos um vídeo aqui no canal, né? É algo que eu sempre estou colocando aqui em pauta, né? Colocando na mesa. Mas nós temos aqui um vídeo sobre metas, né? Sobre a gente não parar, a gente não desanimar diante das situações que surgem, né? Quando nós temos uma meta para cumprir, quando nós temos um sonho, quando nós temos um objetivo. E quando nós colocamos as nossas metas, quando nós entendemos que nós precisamos ter uma meta e trabalhar para alcançar essa meta, a gente entende que uma rotina, nem que seja de 10 minutinhos por dia, vai nos levar, vai nos empurrar, vai nos colocar naquele lugar, o mais perto daquele lugar que nós queremos chegar, né? Porque às vezes a gente acha que para a gente poder conquistar alguma coisa, a gente tem que sair, né? Aquela corrida rápida, aquele tiro e vamos embora e vamos chegar lá. Só que, assim como uma corrida, exatamente, né? Vou usar Paulo, o apóstolo Paulo, que ele compara a vida cristã com uma corrida. Eu vou usar uma corrida. Assim como uma corrida, se nós não tivermos constância de estar ali dando o nosso 1% todos os dias, a gente pode até chegar num objetivo de maneira rápida, né? Porém, nós vamos chegar cansados, nós vamos chegar desgastados, nós vamos chegar totalmente desmotivados, mas quando nós damos o nosso 1%, todos os dias eu vou lá e coloco o meu 1%. São 10 minutinhos que eu vou colocar hoje, são 15 minutinhos que eu vou dedicar amanhã, são 20 minutinhos que eu vou dedicar depois da manhã. Assim, dia após dia, nós vamos alcançando o nosso objetivo, porque às vezes quando a gente quer fazer tudo de uma vez só, a gente desanima muito mais rápido. Por exemplo, uma dieta. Vou fazer uma dieta e eu vou tirar radicalmente o açúcar. Não vou mais consumir açúcar. No primeiro dia é ok, no segundo dia é ok, no terceiro dia é ok. Só que vai chegar uma hora, gente, que a gente vai querer comer o reboco da parede. Por quê? Porque a gente está habituado a consumir açúcar, a gente está habituado a estar naquele lugar que a gente come um docinho, às vezes aqui, às vezes ali, depois do almoço. Então, quando a gente vai diminuindo gradualmente, vou consumir, beleza. Só que se eu consumir uma caixa de bombom por dia, eu vou comer um chocolate só. Se eu consumir uma barra de chocolate por dia, eu vou consumir só um quadradinho. É fácil? Não é fácil, mas aí também se tu quer facilidade, né, querido? Mole que isso é o quê? Só sopa de minhoca. Distância é como se fosse uma escada, né? Quando a gente começa a subir uma escada, eu tô lá no primeiro andar e eu quero chegar no 20º andar. Não tem elevador nesse prédio? Não, não tem. A gente vai ter que subir de escada. E aí a gente começa. Quando a gente tá no primeiro degrau, a gente olha pra cima, a gente imagina, nossa, ainda falta tanto tempo pra chegar. Ainda falta tantos degraus pra chegar. Só que se a gente vai caminhando um passo de cada vez, um degrau de cada vez, quando a gente vê, a gente já tá lá em cima. Agora, se a gente pegar no primeiro degrau e já quiser pular lá pro terceiro, às vezes a gente vai até conseguir, mas pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e a gente cair. E aí, se a gente cair, a gente vai ter um trabalho muito mais longo para poder desenvolver, para a gente poder voltar para o lugar que a gente estava. Então, ser constante não é aquela coisa
como eu falei aqui no início do vídeo, chata, repetitiva, eu tenho que ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Não, mas a gente dá o nosso 1% todos os dias até que o nosso objetivo seja alcançado, independente do tempo que a gente vai levar. Porque ninguém aqui tá com pressa. Vocês estão com pressa? Eu não tô com pressa, vocês estão com pressa? Então a gente precisa entender, como eu falo sempre nos meus vídeos, tudo é um processo e todo processo leva tempo. Se a gente vai fazer uma horta, se a gente vai criar um animalzinho, se a gente vai ter um filho, vai engravidar, gente, tudo é processual, nada é da noite pro dia. Coisas grandiosas que a gente quer construir, que seja durável, né? Vai demorar, vai levar tempo. Então nós precisamos dar o nosso 1% todos os dias para que a gente possa, então, desfrutar do prazer de ter conquistado aquilo que a gente deseja. Pode usar talvez um caderno para a gente poder anotar ali a nossa evolução, o quão mais próximo que nós ficamos de alcançar o nosso objetivo, o quão mais perto que nós estamos de realizar o nosso sonho. E todos os dias ir caminhando, porque a constância, né, como nós estamos falando aqui, é isso. Vai ter dia que eu não vou estar afim de subir essa escada? Vai, gente! Vai ter dia que eu não vou estar afim de subir essa escada. Mas pelo menos um oizinho pro meu objetivo, um oizinho pro meu sonho, eu preciso dar para que eu não me esqueça também. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida muito conturbada, muito corrida em muitas questões. Pra mim, pelo menos, né, que sou casada, é casa, é trabalho, é igreja, são muitas variantes, né, que a gente tem, muitas demandas que a gente tem que dar conta, e no meio do caminho a gente acaba se esquecendo daquilo que é um sonho nosso, daquilo que é um projeto nosso, daquilo que é um desejo nosso. Então, quando a gente, às vezes, permite que o nosso dia a dia, né, nossa rotina diária tome o lugar daquilo que é o que nós queremos conquistar, isso, gente, em qualquer situação. Se você quer ter uma vida fitness, se você quer escrever um livro, se você quer começar a dar mentoria, se você quer criar animais, como eu falei aqui, se você quer fazer uma horta, se você quer criar um filho, independente do projeto que você tenha colocado no seu coração, independente da situação, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero ser uma pessoa mais instruída, eu quero buscar mais conhecimento para minha vida, independente da área que você esteja buscando crescimento, nós vamos precisar em algum momento parar e falar, não, eu preciso dedicar aqui, eu quero terminar, ler 4 livros por mês, eu preciso dividir esse mês aqui na quantidade de páginas, essa quantidade de páginas. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Já viram um bololô tremendo aqui, mas vocês estão entendendo bem o que eu tô querendo dizer. Quando nós temos esse projeto, né, em qualquer área que seja da nossa vida, colocar algo em prática, tirar algo do papel, nós vamos precisar, sim, demandar um pouquinho de tempo, por menor que ele seja, para que a gente consiga, então, chegar ao objetivo que nós queremos alcançar. Se todos os dias a gente falasse, não, eu preciso assistir essa série, não posso, amanhã eu faço, gente, isso vai virar uma bola de neve, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele se adapta tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você levantar todos os dias de manhã, decidido a fazer uma caminhada, o seu corpo vai se adaptar e daqui a pouco você está correndo. Se você levantar todos os dias disposto, ou pelo menos com a intenção, né, gente? Porque nem sempre a gente está disposto. Com a intenção de fazer uma musculação, de fazer um exercício que seja, o seu corpo ele vai se habituar à sua rotina. Agora, se você levantar hoje e falar assim, não, hoje eu quero assistir uma série, e você ficar no sofá assistindo essa série, você vai terminar essa série e você vai querer assistir outra. Não pensa que você vai levantar daquele sofá ali, oh, maravilha, é hoje que eu vou correr uma maratona. Não, por quê? Porque o nosso corpo, ele se adapta. Então, nós precisamos criar hábitos, né? Quando nós fazemos uma coisa mais de uma vez, repetidamente, aquilo se transforma em um hábito. E quando aquilo se transforma num hábito, aí nós conseguimos alcançar os objetivos que a gente deseja. Eu estou falando aqui sobre livros, eu estou falando aqui sobre construir alguma coisa, eu estou falando aqui sobre N situações que eu imagino e que você talvez esteja também pensando agora, refletindo agora. Coisas que às vezes pode parecer fácil da gente conquistar, às vezes pode parecer fácil da gente alcançar, às vezes pode parecer fácil da gente colocar em prática. Só que o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, quando nós não nos posicionamos para poder realizar coisas, para poder alcançar coisas, para poder cumprir as metas
lembra das metas que a gente se dispôs a cumprir, o nosso corpo, ele vai se habituar à lentidão de ficar sentado no sofá, ele vai se habituar à lentidão de ficar deitado na cama, ele vai se habituar à lentidão de querer só ficar assistindo televisão e comendo, gente. Isso daí é normal, é normal. O ser humano funciona dessa forma, nossa mente funciona dessa forma. Nós precisamos trabalhar a nossa mente, precisamos trabalhar o nosso corpo. E como é que a gente faz isso? Com a constância. Criando uma rotina. Lembra lá do começo do vídeo? Nem que seja 10 minutinhos por dia, 5 minutinhos por dia. Se hoje eu não consigo ler um livro completo, eu vou ler uma página. Amanhã eu já vou me desafiar e eu vou ler 2 páginas. Depois de amanhã eu já me desafio, vou ler 3 páginas. E assim sucessivamente até eu conseguir cumprir o objetivo de ler todo o livro. Se hoje eu consigo caminhar 10 minutos, amanhã eu vou me desafiar a caminhar 20 minutos. E depois de amanhã eu vou me desafiar a caminhar 30 minutos. E semana que vem eu não quero mais caminhar, eu quero correr. Então eu vou me desafiar a correr. Então quando nós colocamos em prática esse motor que é o nosso corpo, a gente coloca ele para funcionar, a gente consegue, gente, conquistar qualquer coisa. Eu estou falando aqui sobre atividade física, eu estou falando aqui sobre hábitos de leitura e tudo mais, mas você pode implantar isso em qualquer área da sua vida, que em qualquer área da sua vida que você implantar essa técnica, essa tática, você com certeza será bem-sucedido. E é isso que a gente quer, né? A gente quer alcançar propósitos, a gente quer cumprir objetivos, a gente quer crescer, a gente quer alcançar sonhos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um outro vídeo aqui que eu falei sobre renúncias, sobre as renúncias que a gente precisa fazer para poder conquistar os objetivos na nossa vida. Então, se nós precisamos renunciar a alguma coisa para conquistar, vamos renunciar. Se eu preciso parar de comer o tal do açúcar para eu poder conseguir alcançar o meu objetivo, eu vou parar. Se eu preciso parar de ficar olhando o celular, se a primeira coisa que eu olho quando eu acordo é olhar o celular, então eu vou parar. Eu vou ver o que me atrapalha, o que me impede de alcançar esse objetivo, os objetivos que eu quero, para que então eu consiga me levantar do lugar e eu consiga transformar a minha vida. Porque, gente, esses hábitos, eles são transformadores. O hábito da leitura, ele é transformador. O hábito da atividade física, ele é transformador. Então, se nós queremos viver transformações reais na nossa vida, nós precisamos criar hábitos que vão nos levar a alcançar esse objetivo. E para encerrar, se fez sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ser impulsionado, precisa ser empurrado, precisa ser mais constante, gente. Eu preciso ser mais constante. Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu preciso mudar na minha vida, aquilo que eu preciso transformar na minha vida. Eu quero te desafiar, te impulsionar a também mudar a sua vida através de uma rotina constante, através da constância. Vocês lembram daquela historinha da tartaruga? A tartaruga e o coelho? Eu não sei contar essa história direito, mas vocês vão saber de qual história que eu estou me referindo. Que o coelho saiu correndo e aí no meio do caminho, sei o que aconteceu, sei dizer que a tartaruga chegou primeiro. Aí você pensa assim, mas a tartaruga, ela é muito mais lenta que o coelho. Muito mais lenta, infinitamente mais lenta. Só que o que levou ela a alcançar o objetivo dela foi o quê? A constância. Então, meus queridos, por mais lento que pareça, por mais devagar que pareça, quando nós somos constantes, nós chegamos lá, nós alcançamos o nosso objetivo. Então, é isso que eu desejo para minha vida e é isso que eu desejo para a sua vida, que você alcance os seus objetivos, que você conquiste os seus sonhos, que você chegue lá, independente da velocidade, eu quero te ver lá na linha de chegada. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, envia para alguém, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Nós estamos aqui todas as semanas com vídeo novo e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!